queria convidar para subir aqui o Guilherme Teles, e eu queria que você recebesse o Guilherme dando um aplauso muito forte, para que ele se sinta bem-vindo e acolhido a essa noite tão especial, porque nós estamos aqui hoje para ouvir uma história fantástica. Bem-vindo, Gui, Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Boa noite a todos. O Gui é um ser humano fantástico, de um coração extraordinário, e hoje nós vamos ter o privilégio de ouvir um pouco da sua história e da sua experiência. Gui, bem-vindo, senta aqui. Obrigado. Vamos compartilhar um pouco. Se apresenta para o pessoal, a gente quer saber um pouco dessa sua trajetória, a propaganda que eu fiz ao seu respeito, está dando uma microfoniazinha aqui, me ajuda. Um pouquinho mais para trás. A propaganda que eu fiz ao seu respeito foi uma propaganda muito violenta. Eu disse que uma atitude sua mudou a forma do transporte público do Brasil. Então eu quero que você desvenda esse mistério para o pessoal, que está todo mundo curioso. A barra está alta aqui, gente, calma. Não tem uma forma de segredo aqui, não tem uma coisa que faz toda a diferença, mas eu vou começar assim falando uma coisa muito legal. Eu ouvi você falar a palavra propósito provavelmente umas 20 vezes, confesso que eu não contei. Mas eu acho que muito da história que eu vou contar, e eu não vou chamar isso da minha história, porque é muito mais uma história que eu vivi e que passa por histórias de muitas pessoas, de muitas empresas, de muitos empreendedores, de muita coisa que aconteceu aqui no Brasil e que conecta com esse senso de propósito, que é uma coisa tão forte. Então, pode ter certeza, assim, eu espero ficar à altura aí da expectativa que foi criada pelo pastor Bruno. De novo, queria agradecer aqui a oportunidade, mas posso começar já dando um pouquinho desse contexto. Vai lá. Eu comecei, e daí assim, eu vou já trazendo um pouco do porquê Guilherme, Gui, né, geralmente era essa confusão, muita gente ouviu falar, Guilherme, é Gui Teles, e daí eu tive que mudar meu nome para Gui Teles. E tudo isso aconteceu quando eu estava justamente nos Estados Unidos, e um pouquinho antes da fundação da Uber, de eu ter trazido a Uber aí para o Brasil, isso em 2014. Então, imagina vocês que já tiveram oportunidade para os Estados Unidos, não sei quem aqui se chama Guilherme, tem algum Guilherme na plateia? Sofreu já com isso? Levanta a mão. Nenhum? Bom, se você chama Guilherme e vai para os Estados Unidos, tenha certeza que nenhum americano vai conseguir pronunciar o seu nome. Então, imediatamente, assim, depois de isso em 2011, quando eu me mudei para lá, eu tive que mudar meu nome para Gui. E é engraçado, porque depois eu mantive isso aqui no Brasil, né? E daí a pessoa, quando te chama de Gui, parece que imediatamente já virou meu amigo, assim, já é um íntimo, né? É Gui. Já é meu amigo, já é um conhecido de longa data. Então isso foi se mantendo. Mas voltando aí para 2014, como é que foi esse momento? Como é que a Uber veio aí para o Brasil? E eu não posso nem dizer que eu fui responsável por isso. Talvez eu tenha antecipado parte desse processo, mas eu tenho certeza que ele já ia acontecer de qualquer jeito. Mas em 2014... eu tinha decidido fazer meu MBA, meu Master, aí, um mestrado em negócio em Stanford, e lá é um ambiente muito propício ao empreendedorismo, à inovação. Antes disso, eu tinha trabalhado já 2 anos no Peixe Urbano, ajudei ali a montar o Peixe Urbano no Rio de Janeiro, desde o comecinho, tinha trabalhado com consultoria, com banco de investimento, e Stanford tem um negócio muito legal, que, de novo, primeira vez aqui que eu vou usar a palavra propósito, mas se conecta muito forte com esse senso de propósito. E em inglês eles têm uma frase que é: você está aqui para change lives, change organization, change the world. Então você está aqui para mudar vidas, mudar organizações e mudar o mundo. Esse é o propósito que os alunos estão lá. E o que é isso, né? Que você fica 2 anos ouvindo ali e repetindo na sua cabeça. Isso é assim, por um lado, isso é uma coisa que vai te motivar, para sentir que o que você está fazendo lá tem um propósito maior, mas é quase uma cobrança também. Né? Se a gente vai até para trás e fala assim, como é que funciona o programa de mestrado de Stanford, metade dele é você, aluno, que está pagando, mas metade são doações. Então, é quase como se você tivesse o privilégio de ter sido escolhido ali entre os 200 alunos que vão estudar e que sai com uma responsabilidade, né, de devolver para a sociedade um pouco do que foi te dado, o privilégio de fazer parte dessa turma. Então, fiquei ali meus 2 anos pensando como é que eu ia quase que retribuir assim, o privilégio de estar lá. E durante alguns meses ali pensei em algumas ideias, tinha essa veia forte do empreendedorismo, queria trazer um business novo aí para o Brasil,
mas nada de fato conectava, assim, nada de fato era algo, e propósito é uma coisa muito forte, né? Quando você sente que você achou, você sabe, é difícil explicar, mas quando você achou, você sabe. Quando você achou, você fica obcecado, é aquilo que você não para de pensar, você não consegue mais falar em vida profissional e vida pessoal, você dorme pensando naquilo, você quer trabalhar naquilo, você quer investir seu tempo naquilo, é tudo muito natural. E eu não conseguia achar isso. Mas aí, em janeiro de 2014, o Travis, que é o fundador da Uber, ele foi dar uma palestra em Stanford. E aí ele contou um pouco dos planos de expansão da empresa, né? Então ele falou assim, olha, a gente está aqui, tinham umas 500 pessoas ali na plateia, uma palestra grande, e ele falava, olha, a gente quer mudar o mundo. E a gente já começou aqui nos Estados Unidos, já expandiu para o Canadá, já foi para a Europa, já tinha lançado na Austrália, já tinha lançado no México, e dele parou, e agora a gente vai sonhar grande. A gente vai para a América Latina, a gente vai lançar Argentina, a gente vai lançar Uruguai, a gente vai lançar o Chile, a gente vai lançar o Panamá, e é isso. E obviamente eu estou ali na plateia, ali com vocês, ouvindo essa história, e pensando, bom, acho que ele esqueceu algum país aí, né? Talvez ele não fale português, talvez brifaram ele errado, talvez ele está cansado. E aí, no final da palestra, eu fui direto falar com ele e falei, Travis, assim, e daí vem nesse momento de cara de pau, né? De novo, se você não tem nem a cara de pau de falar com o seu vizinho, imagina você ir falar ali com o fundador da Uber. Acho que esse tipo de medo não vale a pena você ter na vida, essa ousadia vale a pena você ter. Muitas vezes você se arrepende muito mais pelo que você deixou de fazer do que pelo que você fez. Não é regra, mas geralmente. E aí eu fui falar para ele, falei, Travis, tem um país ali, não sei se você conhece, chama Brasil. Pequenininho. É um pouco grande. Assim, adoro a Argentina, nada contra, adoro o Chile, adoro o Uruguai, até o Panamá já fui fazer compras lá. Mas o Brasil, Travis, tem um potencial gigantesco. O Brasil, assim, quando a gente fala daí eu comecei a jogar os números ali, tamanho do PIB, de como era mais metade da América Latina, população, e eu vi que tinha uma surpresa, uma certa surpresa no olhar dele. Mas ele terminou falando assim, olha, vou ser bem sincero com você, a gente já olhou o Brasil, e a gente acha que a pessoa que for lançar o Brasil, cara, Brasil é um mercado pequeno e a pessoa vai ser presa em 2 semanas. Eu falei, você está viajando, imagina, acho que o potencial lá é gigantesco, acho que a oportunidade é muito grande, deixa eu provar que você está errado. E aí peguei o cartão dele, né, voltando aqui na troca de cartões, e aí eu preparei, fiz 4 anos de consultoria, né, consultora adora fazer slide, então fiz slides aí, fiz meus 16 slides, apresentei para ele, apresentei para 15 outras pessoas, e aí eu gosto de contar que eu não acho que eu convenci ninguém, gente, eu acho que eu só venci pelo cansaço ali. Chegou uma hora que eles falaram assim, ó, tá bom, vai para o Brasil, isso já era junho, né, então foram meses e meses ali passando pelos slides, a gente te dá uma semana, se tudo der certo, se você não for preso, a gente te dá mais uma semana, e assim a gente vai vendo. E aí eu falei, gente, tem uma questão de convicção, né, acho que decisões, quando você toma decisões baseadas em medo, dificilmente elas te levam para o lugar certo. De novo, nem sempre a regra é isso. Mas quando você está com medo, geralmente você vai muito mais pela aversão ao risco, muito mais para evitar aquela coisa que te traz insegurança, e muito menos por trazer uma mudança. E a mudança, geralmente, ela traz um desconforto, né? A mudança, por definição, é uma coisa nova. E por diferentes níveis que você esteja no espectro de se acostumar com mudança, é uma coisa que é difícil do habitual. E o habitual, por definição, é a sua zona de conforto. Então, enfim, resumindo um pouco da história, acho que um pouco de sorte também, e vou dar uma acelerada aqui, mas em julho eu me mudei para o Brasil, a gente lançou a Uber, a gente tinha a Copa do Mundo aqui, então quando você pensa aí no mercado como a Uber, você tem um equilíbrio entre oferta e demanda. De um lado eu já tinha demanda, já tinha um monte de gente aí que estava aqui pela Copa do Mundo, né, gente do mundo inteiro que estava querendo utilizar a Uber, então que abriu o aplicativo e ficava indignado que não tinha Uber no Brasil. E do outro lado você tinha um monte de motorista profissional que já trabalhava ali na frente dos hotéis, você tinha um monte de motoristas de carros parados, e a maioria era frotista, inclusive. Então eles trabalhavam para alguém que na verdade tinha 30, 40 carros. Então rapidamente eu já consegui trazer esse lado da oferta e o lado da demanda. Então, encurtando um pouco essa parte da história,
em 2, 3 semanas eu lancei o Rio, lancei São Paulo, foram as cidades de maior crescimento em um mês da história da Uber, e daí eu vou voltar algumas vezes, tá, gente? Mas a história se repetiu, depois de um ano o Brasil se tornou assim, a operação mais rápida em número de crescimento de viagens também da história da Uber. Em 4 anos, o Brasil virou a maior operação da Uber em número de viagens. A gente fazia 40 milhões de viagens, isso em 2018, 40 milhões de viagens toda semana, tinha 1,2 milhões de motoristas ativos toda semana e mais de 20 milhões de pessoas que usavam a Uber toda semana. E aí, assim, alguns pontos interessantes sobre essa história, né? A primeira coisa que me perguntam, e me perguntavam logo que eu lancei a Uber mas por que você não parou, assim, quando começaram aqueles protestos de taxistas, o poder público indo contra, aquela coisa toda, por que você não parou e falou assim, não, vou fechar a Uber, vou esperar a coisa se acertar, e depois, de fato, eu vou ali, sabe, com todo mundo feliz, com o taxista feliz, com o poder público feliz, eu, de fato, vou lançar isso. E daí tinha algumas, para mim, assim, essa pergunta para mim era um absurdo, porque tinha algumas explicações que para mim eram muito óbvias. A primeira, que para mim era mais forte, era que o serviço nunca foi ilegal, né? É muito diferente você falar de uma coisa que é irregular, que é uma coisa que existe uma regulação e ela é contra a regulação, que é ilegal, que existe uma lei e ela é contra a lei, de uma coisa que não é regulada, ou seja, de uma coisa que ainda não foi criada uma regulamentação específica. E esse era exatamente o caso da Uber, e isso eu descobri antes de eu mudar para os Estados Unidos, também não sou louco, né? Também não vim aqui para ser preso. Então, eu fiz um trabalho aí com alguns advogados que me falaram, olha, é o seguinte, na verdade, essa área onde a Uber está, que é o transporte privado individual, só não existe a regulamentação ainda. Isso é muito normal quando a gente fala de inovação. Na verdade, assim, vamos pegar um pouco do histórico super para trás, né? Quando nasceu o primeiro carro foi lançado. Não é que o primeiro carro saiu na rua ali e já existia toda a lei sobre o automóvel. Já tinha que, tem que tirar a carteira de motorista, aí você vai dirigir. Não, tem regra de trânsito ali, tem mão para ir, tem mão para voltar, tem que parar de um lado, só pode andar do lado direito, tem semáforo, tem todas as velocidades para cada uma das vias. Tudo isso veio com o tempo. E foi criado a 4 mãos, na verdade a 6 mãos, entre poder público, sociedade e as empresas, né? Na verdade, na época, os criadores do carro. Então, qual que é a regra aqui, né? A regra, e isso é muito legal quando a gente fala de empreendedorismo, é que a inovação sempre vem antes. A inovação vem antes. E daí, a regulamentação ela vai vindo aos poucos, para dar o aparato legal, para dar a legitimidade, para até assegurar ali as pessoas envolvidas, as partes envolvidas, de que a coisa vai ser feita da forma certa. O que tem acontecido nos últimos anos, que a gente tem visto, né, isso não é só o caso da Uber, o próprio Facebook, quando lançou, tinha essa dúvida. Afinal, as fotos que saem do Facebook, elas são propriedade dos usuários do Facebook, não é de ninguém, e daí foi criado a 4 mãos o Marco Civil da Internet. Então, o mais normal é que a inovação venha antes e que, aos poucos, a regulamentação seja criada. E foi exatamente esse o caso da Uber. Então, isso me dava tranquilidade que eu não ia ser preso, né, gente? Uma coisa importante, ninguém quer ser preso aqui nessa vida. E que eu não estava fazendo nada ilegal. E aí vem a segunda parte, que para mim é o mais importante, né? Quando eu conversava com os motoristas, e toda vez que eu entrava no Uber, era um momento que eles me reconheciam, eles falavam para mim, Gui, cara, você mudou a minha vida. Porque 1 semana atrás, 2 semanas atrás, eu era instalador de TV a cabo, eu fui demitido, e aí eu falei, poxa, eu estou até com vergonha de voltar para casa e contar para minha família que eu não tenho mais um emprego, que eu não vou mais ter como sustentá-los. E aí eu ouvi falar da Uber, um vizinho me contou, um meu primo me contou, e eu confesso até que eu achei que fosse brincadeira, eu falei, não é possível que esse negócio seja de verdade. Mas aí eu fui ouvi a palestra, nessa época eu que dava palestra para os motoristas, eu peguei o celular, nessa época a gente também dava um celular em consignação, eu comecei a dirigir ainda desconfiado, e o dinheiro foi cair na minha conta. E hoje eu ganho muito mais, eu dirijo quando eu quero, se eu quero, então eu posso fazer meus próprios horários, eu tenho independência, e eu consegui voltar para minha família e falar, olha, eu saí da NET, eu saí da TV a cabo ali que instalava, e nada contra a NET, tá, gente? Estou dando só um exemplo aqui.
Mas eu saí do meu trabalho anterior e agora eu trabalho aqui na Uber e eu estou ganhando muito mais. E se eu quiser, eu posso inclusive fazer uma reforma aqui em casa, porque eu tenho a flexibilidade de trabalhar no fim de semana. Se eu quiser, a nossa filha pode trabalhar, ir para uma escola privada, que quer que seja, porque eu consigo um dinheiro a mais. Ou eu posso comprar um computador portátil para ela, ou eu posso fazer o investimento que eu quiser, ou a gente pode tirar umas férias. Então, assim, nesses momentos de dificuldade, quando geralmente eu dava essas entrevistas para alguns jornalistas, e eu recebia essa pergunta de, por que você não para, né? Por que você não quer desiste? ver? Dá um minuto. Quem aqui já fez Uber? Levanta a mão aí. Aí. Olha lá, já tem bastante exemplo aí. Está vendo? Eu contei umas 10 mãos aí, pelo menos. Mas é um pouco dessa história que provavelmente alguns de vocês podem até contar melhor do que eu. Mas o que eu ouvia deles era o que me energizava. De pensar e falar assim, como é que eu vou parar? Porque tem alguns grupos que estão reclamando, se por outro lado eu tenho gente que eu estou mudando a vida. Se eu tenho gente que, putz, está dando sustento para a família, que se eu parar amanhã, eles não vão mais ter como. Né? E mais do que isso, até os próprios passageiros. Né? A gente começou a ver gente que antes falava, pô, isso no começo, depois a coisa foi melhorando. Mas gente que ia dirigindo e pegava o carro, ia para o bar e voltava bêbado e começou a andar de Uber. Então, você via essa mudança já na cidade. Né? Então, por que parar se você está fazendo algo com um propósito tão forte? Você está fazendo a vida da cidade uma coisa melhor. Você está mudando a vida de tanta gente. Então, era muito disso, assim, acho que, até parando um pouco para respirar, já que você já me deu essa break aqui, mas nos momentos de dificuldade, a gente passou por alguns ali na Uber, principalmente nesses primeiros meses de operação, era isso que a gente se prendia, era isso que eu contava para as pessoas que estavam trabalhando comigo. Gente, tem propósito maior do que conseguir melhorar a vida de tanta gente em tão pouco tempo, de uma forma tão tangível, que se você tem dúvida, é só apertar um botão ali no aplicativo e conversa ali com o motorista. Se você tem dúvida, conversa com seus amigos ali que estão pegando Uber. Então, acho que volta nesse ponto, né, de você que tem que conectar com o senso de propósito. E como isso, no final, é a coisa mais forte que pode te direcionar. Não é, assim, e até pegando um pouco das falas aqui que já foram ditas, mas dinheiro, claro que é importante, né? Ninguém gosta de não ter dinheiro ali para não pagar a conta. É super importante, assim. É o que te traz um pouco de paz de espírito, você poder chegar em casa e saber que seus boletos estão pagos. Isso é super importante. Mas já tem pesquisas que mostram que isso não é um aspecto motivacional. Ou seja, chega um certo momento onde você conseguiu pagar ali as suas contas, onde mais dinheiro não vai te deixar mais motivado. Onde o dinheiro ali, no fundo, ele é quase como um aspecto, como se você não está ganhando o suficiente, isso te incomoda. Se você está ganhando menos do que você acha que você merece, isso te faz sentir injustiçado. Mas não é isso que vai te dar o senso de propósito. O senso de propósito é o que vem de dentro. É o que de fato você fala, pô, é para isso que eu estou aqui no mundo, sabe? É isso que eu vou fazer a diferença, é assim que eu vou usar o meu tempo. O tempo é o nosso ativo mais precioso. Se a gente não está usando isso de uma forma que a gente acha que de fato está conectando, que está mudando o mundo, a gente acaba ficando com esse vazio. E é esse vazio que muita gente tem, acaba falando, poxa, eu vou no meu trabalho ali, eu trabalho das 9 até as 10 da noite, eu estou ganhando um dinheiro bom, eu estou sendo promovido. Você vê a pessoa, às vezes você conversa com ela, e ela fala muito do trabalho dela, mas ela não consegue, ela quase está procurando ali uma justificativa, uma afirmação, né, que você valide o que ela está te contando. E eu sentia muito isso, às vezes, até nos meus trabalhos anteriores. E dessa vez, assim, na Uber, independente da parte financeira, independente de tudo que estava acontecendo, dos desafios, esse senso de propósito que vinha dessa mudança que a gente estava trazendo para o Brasil, era uma coisa muito forte.